quem eu já dou o meu muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News, Bruno. Queria começar te perguntando como é que você reagiu a essa informação ainda não oficial de que o seu cliente, Rony Lessa, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Você ficou surpreso? Acredita que isso pode, de alguma forma, prejudicar o seu cliente? Qual é a avaliação que você faz, primeiro, sobre essa informação e, segundo, sobre as consequências dela? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Claro que foi uma surpresa para mim essa informação que saiu sobre essa possível delação, em especial pelo fato de que, a todo momento, o meu cliente, o Rony Lessa, sempre alegou inocência. Então, realmente fui pego de surpresa com essa informação, não só pelo fato disso, mas também porque nenhuma informação prévia chegou para a gente no escritório sobre essa possibilidade. Até porque a gente sempre deixou muito claro para a família, desde o começo, no ato da contratação, que o nosso escritório não fazia qualquer tipo de delação. Bruno, também o Jornal Globo teve acesso a uns documentos e sobre a rotina de Rony Lessa na prisão. Queria que você comentasse, se possível, é claro, na medida que for possível, esses comentários em relação a esses documentos, de que Rony Lessa seria, inclusive, considerado um detento de bom comportamento, né? Que ele tem trabalhado para a remissão dessa pena, feito cursos ali, realmente trabalhando com essa possibilidade. E aí, eu pergunto agora, com essa possível delação, né, que seria também uma forma dele negociar essa redução na pena. Queria que você comentasse aqui com a gente esses fatos, né, falando um pouquinho sobre esse perfil, né, do seu cliente. Então, não é surpresa nenhuma o Rony ter um bom comportamento no presídio. É claro que ali, naquela situação, ele sempre se mostrou uma pessoa muito educada. É claro que é o tipo de pergunta que coloca o outro lado, né? Como pode uma pessoa dessa, dentro de um presídio, ter todo esse comportamento, mas fora ter cometido, em tese, cometido um crime tão atroz como esse, né? Então, isso já coloca uma situação antagônica. Mas fato é que lá dentro do presídio do Sistema Federal, jamais teve qualquer tipo de reclamação, procedimento administrativo, absolutamente nada sobre o comportamento dele lá, que sempre foi exemplar. Bruno, uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Depois dessa informação, né, de que teria sido aí firmado esse acordo de delação premiada, você continua advogado de Rony Lessa e também queria saber se você já voltou a conversar com ele depois que essa notícia foi dada ou se ainda não foi possível. Bom, então, a gente ainda continua, Fernando e eu ainda continuamos como advogado dele, formalmente. Estamos, até onde sabemos, constituído nos autos, temos procuração vigente com ele. Bom, acredito que essa informação sobre a delação dele, se ela aconteceu, naturalmente ele ou pediu à Defensoria Pública, porque qualquer tipo de acordo de delação premiada é necessária a presença de um advogado, e aí seja um advogado público ou privado, ou ele, de algum modo, contratou algum outro advogado que não o nosso escritório. E aí eu repito, até por saber que a gente não faz esse tipo de delação. A gente não utiliza esse tipo de expediente jurídico no nosso escritório. Bruno, também esses mesmos documentos que eu acabei de mencionar, falando sobre o bom comportamento de Lessa na prisão, traz também informações a respeito de medicamentos que ele toma, antidepressivos, né, ansiolíticos, mesmo voltados para a questão da saúde mental, indicando que ele trata, né, esses transtornos atualmente. E aí eu pergunto como o Rony sempre se mostrou, né, como durante os contatos que você teve com ele, até mesmo antes dessa informação da delação, se ele já vinha falando a respeito desses transtornos, se isso é um comportamento que é típico ou se essa questão da delação interferiu aí nessa questão da saúde mental dele. Então, na verdade, o Rony ele definhou como qualquer pessoa em presídio federal. Lá beira a tortura psicológica. Você fica em torno de 22 horas por dia dentro de uma cela minúscula, o seu contato com outras pessoas é diminuto, então infelizmente, até normal o estado de saúde físico e mental dele. Então, assim, infelizmente não há nenhum tipo de surpresa em relação a isso. Bruno, tem uma frase dada por você recentemente em relação a Rony Lessa que eu queria aprofundar um pouco mais. Você chegou a dizer que ele falou para você que se revelasse o nome da pessoa que mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, toda a família dele corria risco de vida. Ou seja, ele deteria essa informação, teria conhecimento de fato de quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Queria que você então aprofundasse um pouco mais como é que foi essa conversa, quando foi que ele decidiu revelar para a defesa de que tinha conhecimento sobre esse fato. Então, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. O que eu disse foi distorcido pela Folha, inclusive eu já fiz contato com eles, assim que eu li a matéria, afirmando e dizendo, deixando muito claro que não foi o que eu disse. O que eu disse foi o seguinte, que o Rony, em uma conversa há cerca de 2 ou 3 anos, ele deu a entender que ele acreditava saber quem tinha atirado, quem teria cometido o crime. E ele acreditava que sabia pela assinatura do crime, ou seja, pelo modus operandi, que foi o monitoramento, a perseguição e a execução. Então, em razão desses fatos, ele acreditava saber quem tinha executado o crime. Ele jamais falou de mandante, porque tem um mandante, eu acredito, acho que eu sei quem mandou. Não, jamais. O que ele disse, a observação dele, foi única e exclusivamente sobre o atirador. Foi só isso. E o que ele disse era o seguinte, que ele não ia, digamos, fazer achismo, ou dizer para a polícia que ele achava que era determinada pessoa, exatamente em razão da família dele. Porque não caberia achismo num crime de tanta magnitude como essa.
Também é importante, você mencionou agora sobre a família, né, do Lessa. Você tem tido contato, porque essa informação da delação realmente repercutiu nesse sentido, de que poderia prejudicar, colocar em risco os familiares dele. Então, como é que acontece esse contato, né, a partir disso? Há contato do Rony atualmente com eles, ou mesmo da sua parte? Como é que a família tem estado em relação a tudo isso? Então, vamos lá. Até voltando a uma pergunta que foi feita antes, mas eu não havia respondido. Bom, a gente não consegue, num presídio federal, num sistema federal, falar a hora que a gente quiser com o nosso cliente. Por exemplo, aqui no Rio, nos presídios normais de segurança, digamos, média, a gente consegue, durante a semana, de 9 da manhã às 5 da tarde, ir ao presídio e falar com qualquer cliente que a gente quiser. Só que no sistema federal é completamente diferente. A gente precisa enviar uma solicitação para o setor jurídico. O setor jurídico vai analisar, o que demora cerca de 10 a 15 dias para isso acontecer, e depois vai nos fornecer uma data para poder fazer o atendimento. Então, ou seja, qualquer visita lá demora cerca de 15 dias. E, em razão disso, dessa demora, desse aspecto, essa questão peculiar do sistema federal, talvez eu só vou conseguir falar diretamente com o Rony depois do carnaval. Porque colocar 10 a 15 dias para vir a resposta e depois dar uma data, e aí tem a semana do carnaval dentro, então eu suponho que provavelmente eu só consiga falar com ele lá para o dia 18 de fevereiro. E a família, igualmente, porque é o mesmo procedimento. Ela manda um e-mail para a assistente social, a assistente social vê uma data possível para visita e eles vão lá. Então, ou seja eu, ou seja a família, a gente não consegue contato imediato com o Rony. Isso não é porque é o Rony, é qualquer pessoa interna do sistema federal. Muito bem, então seria aí um prazo mais ou menos de um mês, né, sem comunicação com o Rony Lessa. Bruno, você também falou recentemente que se coloca contra o instrumento de delação premiada por uma ideologia jurídica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que termos, que argumentos você poderia apresentar para a gente contra a delação premiada e na sua avaliação de que forma o vazamento dessas informações podem prejudicar todo esse processo. Bom, em relação ao fato de eu ser contra o Instituto de Delação Premiada, eu tenho vários motivos e que realmente estão dentro de uma ideologia jurídica. Eu cresci num ambiente e sempre fui ensinado sobre ser dedo duro, né? Então, isso para mim já é uma barreira. E fora essa questão, tem outras também. Por exemplo, quando você faz uma delação, você atrapalha. Você atinge, não atrapalha não, na verdade você atinge o trabalho de outros advogados também envolvidos, que estão fazendo a sua tese, que estão trabalhando. E outro motivo ainda, essa delação, muitas das vezes, ela não traz a verdade. Às vezes essa delação ela é trazida por motivo, por exemplo, de pressão psicológica. A gente pode ver na Lava Jato, por exemplo, que teve várias delações que foram anuladas. Então, é um instituto muito ruim, que meu escritório, não aplica. E eu respeito os advogados que atuam com delação. Como eu falei, se independente se é a Marielle ou se não é a Marielle, se é o caso ou não, o escritório não atua. Independente. Se for um ladrão de galinha que vai querer falar sobre um grande esquema de roubos de galinha e quer delatar, eu também não vou fazer. Tem clientes, por exemplo, tem advogados, por exemplo, que não advogam para pedófilos ou para estupradores. Eu não advogo para delator. Então é uma questão de ideologia jurídica, de crítica, que, como eu falei, tem tanto uma questão pessoal, como também toda essa questão jurídica sobre a delação. A família da Marielle já emitiu, inclusive, uma nota a respeito desses vazamentos, a respeito do caso. Então, essa possível delação, inclusive, foi uma informação vazada e que repercutiu na imprensa e que, segundo a família, segundo muita gente também que estava comentando sobre esse caso, pode impactar negativamente as investigações, inclusive colocar em risco ali muita gente envolvida. Queria que o senhor trouxesse como esses vazamentos, não é a primeira vez que isso acontece, desde o início há vazamentos em torno do caso, como esses vazamentos impactam no seu trabalho. Bom, só para eu trazer mais uma questão da delação, antes de responder a pergunta, para que fique bem claro. Eu não sou contra, por exemplo, um cliente querer confessar um crime. Se o cliente quiser confessar um crime, se ele quiser trazer a responsabilidade dele perante a justiça, eu concordo com o cliente e oriento o cliente. O que é completamente diferente de uma delação, em que você aponta uma outra pessoa. Então não é que eu sou contra a justiça ou contra a verdade, nada. Só que é diferente. Se um cliente meu quiser, por exemplo, se o Rony falasse para mim, Bruno, eu quero confessar o crime. Beleza, vamos lá e vamos confessar. Mas a partir do momento que, se for o caso, ele aponta uma outra pessoa, aí realmente foge dessa minha ideologia jurídica que tange a delação. Bom, agora em relação ao vazamento. O meu trabalho, na verdade, não refletiu em nada, não prejudica em nada, porque eu vou continuar atuando para o Rony até que eu veja uma prova cabal de que, de fato, ele fez uma delação. Por exemplo, no caso do Elcio, saiu o vídeo dele fazendo a delação e saiu logo em seguida a delação, assinada por ele. Então, eu só vou parar de trabalhar para o Rony a partir do momento que eu tiver uma prova concreta que ele fez essa delação. Enquanto essa prova não sair, eu continuo atuando para o Rony e continuo sustentando que ele é inocente, como ele vem afirmando para mim nesses 5 anos. Bruno, para finalizar, te pergunto se durante as muitas conversas que você teve com o Rony Lessa, em algum momento ele chegou a citar o nome de Domingos Brazão, mesmo sem, no caso, falar sobre autoria ou mando, enfim, se em algum momento esse nome chegou a ser citado, se você já tinha conhecimento sobre esse perfil. Então, lá no Presídio Federal, a gente jamais conversou sobre o nome de qualquer pessoa. Até porque meu cliente sempre sustentou a sua inocência. Então, ele jamais citou A, B ou C. A única pessoa que ele citou foi Marcelo Siciliano, porque foi a pessoa que lá atrás, lá no começo, havia sido apontada como mandante do caso. E que depois se provou que, enfim, ele não tinha nada a ver com a história. Então, somente ele, porque aquilo já havia sido veiculado quando o Rony foi preso. Só, ele jamais falou de Domingos Brazão ou de qualquer outra pessoa.